No entanto, outras fontes tratam a repressão e o recalque como sinônimos, né? Ou com uma sobreposição significativa. E eu, particularmente, vou assumir aqui uma leitura, tá? Que, enfim, é a leitura que eu adoto, do recalque também do lado de repressão. Eu não vou fazer diferenciação significativa entre eles, não vou partir dessa ideia de que a repressão ela vai ser alguma coisa mais, então, nessa perspectiva de estar mais disponível ao consciente, vai ser um processo que o consciente vai fazer, né, de um reprimido ali, vai colocar mais para o inconsciente algum conteúdo, alguma questão pulsional intolerável, e o recalque vai ser de uma outra ordem, né, como se tivesse alguma coisa ali já no inconsciente que devesse ser resguardada e mantida naquele lugar, enfim, com diferenças significativas, tá? Eu vou tratar aqui o recalque e a repressão apenas como diferenças de tradução e trazer, né, o que de fato a gente pode trabalhar de um ponto de vista muito inicial, muito basilar, né, para a gente ter condições de ir se aprofundando nas leituras a partir de então, beleza? Bom, então o recalque como pedra angular e a constituição do aparelho psíquico, tá? Embora o termo recalque ele já aparecesse ali no final do século XIX, 1893, né, nos textos de Freud, ele só vai se tornar um conceito bem estruturado, e essa tal pedra angular da psicanálise, né, que Freud vai falar, que se funda oficialmente em 1900, com o livro de Interpretação dos Sonhos, a partir da descoberta da associação livre, do abandono da hipnose e da observação do fenômeno da resistência. Então veja o que é importante, né? O Freud, quando percebe a insuficiência, né, a inadequação até da técnica da hipnose, né, como alguma coisa que orienta a psicanálise, ele vai em substituição à hipnose, aí sim, substituição total, né? Adotar a associação livre como essa técnica por excelência que vai fundamentar e vai dar condições para o processo analítico acontecer, ele vai perceber, né, a partir da associação livre, porque assim, vamos dar 2 passos atrás. A associação livre vai permitir que Freud perceba a existência da resistência do indivíduo na hora de verbalizar, né, as suas questões, e esse, na verdade, é o grande emaranhado com o qual a análise está empenhada, né? É justamente identificar onde estão as resistências e tentar, junto com analisando, obviamente, desenvolvendo esses espaços para que a censura não opere de modo que alguma coisa escape dessa resistência, né? De maneira bastante resumida, o processo analítico ele vai se dando a partir disso, né? A partir do momento que a gente vai conseguindo descobrir alguma coisa desse inconsciente à medida que coisas desse inconsciente vão se manifestando, vão se tornando conscientes, né? Nada do inconsciente consegue ser descoberto enquanto inconsciente. Vejam que existe um paradoxo interessante aí. A gente só vai ter notícias do inconsciente à medida que a gente vai conseguindo promover manifestações desse inconsciente a partir da associação livre realizada pelo analisando no processo analítico, no set analítico, né? Então, por isso que o Freud vai pensar, vai perceber a importância da resistência, e essa resistência vai estar naturalmente associada a alguma coisa que para ele vai estar recalcada. Existe algo que precisou ser recalcado, que vai ser alvo de um processo de resistência, de uma contrapressão, que vai ter como objetivo impedir que isso saia do inconsciente e se manifeste conscientemente, justamente por aí questões que devem ser analisadas caso a caso, né, que geram frustração, que geram sofrimento, enfim. Né, mas a lógica é mais ou menos essa. Então a resistência levou Freud a questionar o que havia por trás dela. Né? Por que há essa resistência? Deve haver alguma explicação para que isso não possa ser trazido à luz. Existe alguma coisa aí que impede, e o que impede? Né? Então ele vai identificar que o recalque é essa primeira proibição a ser elaborada. Lembrando da etimologia da palavra, né? O prefixo ali já nos revela que existe um quê de proibição relacionado a um desejo, né, que vai ser proibido, então, de se elaborar, de se manifestar. E o recalque ele vai ser crucial porque ele funda o aparelho psíquico. Essa parte é bastante interessante. E, ao mesmo tempo, ele é uma consequência do seu funcionamento. Para resolver esse paradoxo, Freud propôs uma distinção entre o recalque originário, primário, e o recalque propriamente dito. Na tradução da repressão, a gente pode trazer também como repressão primária e a repressão propriamente dita. Né? O texto de 1915, que trata, né, de repressão, recalque, ele vai trazer essa diferença estabelecida por Freud, é lá que a gente encontra isso desenvolvido por ele, certo? Então vejam,
ele vai desenvolver essa diferenciação por conta desse paradoxo que ele identifica, que é, bom, o recalque ao mesmo tempo ele vai fundar o aparelho psíquico e vai ser uma consequência desse aparelho psíquico. Então é preciso que haja dois momentos para esse recalque acontecer. Algum momento que vai, um processo pelo qual esse recalque passa, no qual ele vai ter uma participação ativa de construção desse aparelho psíquico, e um segundo momento em que ele vai se manifestar a partir da perspectiva de consequência. Então já existe um aparelho psíquico estruturado e o recalque também aparece dentro desses processos inerentes a esse aparelho psíquico, mas aí sim como consequência, certo? Então, pensando nesse recalque originário, ele é a condição necessária para todo o recalque posterior. Ele é a primeira construção do aparelho psíquico. Então, é preciso que haja esse recalque originário para que os traços deixados por esse recalque originário deem munição para que os recalques posteriores possam acontecer dentro desse aparelho psíquico já estruturado. Ele vai corresponder à fixação ou inscrição, que dá origem ao inconsciente. Veja a importância do recalque, estabelecendo a cisão entre consciente e inconsciente. Então, o recalque nada mais é do que aquilo que vai ser a matéria-prima para a constituição do inconsciente, apenas isso. E é o inconsciente que vai abrigar tudo aquilo que vai sendo recalcado ao longo do tempo. Então vejam que isso já dá pistas e fica mais claro de entender de onde surge. Bom, se o inconsciente é uma coisa inacessível, é algo sobre o qual a gente só tem notícia a partir daquilo que vai sendo possibilitado mediante a diminuição da censura que se manifeste no consciente, é porque naturalmente, em essência, aquilo que está no inconsciente é recalcado, porque o recalcado, conceitualmente falando, né, ele é alguma coisa que está impossibilitada de aparecer. Logo, as coisas vão acabar se equivalendo num certo sentido, pensando do ponto de vista estrutural, certo? E aí a gente vai ver que isso vai estabelecer a cisão entre consciente e inconsciente. A partir do momento em que existe algo recalcado, reprimido, e existe um consciente que dá conta desse funcionamento de vigília, né, enfim, das nossas questões de atividade motora, de atividade psíquica, inclusive, né, que nos permite viver, afinal de contas, isso vai estar num outro âmbito, né, e essa cisão vai ser importante para que a gente consiga estabelecer, então, essa complexidade do aparelho psíquico que depois Freud vai desenvolvendo. E o recalque, portanto, esse recalque originário, né, ele vai ser anterior à existência do aparelho psíquico, porque ele vai ser, de fato, esse marco fundador. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que a sua existência, ela implica que a neurose e o aparelho psíquico não são inatos, mas resultado da cultura e do desenvolvimento ao longo do tempo. Então, veja, se existe um momento em que o sujeito já nasceu, já está no mundo, vai existir um momento em que esse recalque originário vai acontecer e vai estruturar o aparelho psíquico, é porque não nasce com a gente. E para alguma coisa ser recalcada, é preciso que haja alguma experiência, alguma vivência. Por isso que a gente parte, então, do pressuposto, e isso são questões lógicas que vão se estabelecendo à medida que Freud vai trabalhando teoricamente, né? Vejam que o Freud, apesar das especulações e das coisas que parecem um pouco enosadas quando a gente lê à primeira vista, ele é absolutamente lógico, né? As conclusões a que ele vai chegando, elas são muito pautadas naquilo que vem anteriormente. Toda a sua teoria permite uma leitura dessa ordem, isso é muito interessante. Então, entender que a neurose e o aparelho psíquico não são inatos é uma consequência, né, uma dedução, uma conclusão daquilo que ele vai dizer a respeito do recalque como sendo a matéria-prima dessa construção do aparelho psíquico, né? Então vai ser resultado da cultura e de um desenvolvimento ao longo do tempo. E o recalque originário, ainda estamos no recalque originário, certo? Ele está ligado ao encontro com a cena primária, algo impossível de ser suportado ou registrado no momento. E aqui o Freud vai dar alguns exemplos, inclusive, né? Como, por exemplo, a cópula dos pais para o Homem dos Lobos, um caso clássico que Freud trabalha, não vou me adentrar nele, senão isso seria uma outra aula. E esse encontro ele não é lembrado conscientemente pelo sujeito, porque não havia aparelho psíquico para registrá-lo. Então vejam, essa cena primária, na verdade, que vai ser recalcada, ela não vai ser recalcada num sentido secundário do termo, porque não havia repertório, não havia estrutura passível de permitir com que essa elaboração fosse feita e, portanto, aquilo fica um pouco solto do ponto de vista de significado, de elaboração, né? Então, é uma cena primária por conta disso, né? Ela não está simbolizada, mas ela, né, por não ser lembrada conscientemente, ela acaba sendo resguardada nesse não lugar, né? Que vai ter consequências, que vai ter influências na vida desse sujeito, ainda que não sendo lembrada de maneira ativa, né? Como uma lembrança vívida que a gente tem em vigília.
A significação dessa cena ela vai ser construída posteriormente com a linguagem, né? Enfim, passar do tempo, a partir desses enigmas e proibições que a rodeiam. E aí mais um exemplo, né? A dificuldade dos pais em explicar a origem dos filhos, o mistério em torno de como eu fui parar na barriga da mãe. Todas essas questões, vejam que aqui o Freud ele vai adentrando na perspectiva também de vários processos interpolados no próprio complexo de Édipo, né? Nas fases do desenvolvimento libidinal e aquilo que, afinal de contas, vai se associar a esse processo ulterior de recalcamento que vai acontecendo nesse sujeito, né? Porque é inevitável. Na verdade, tudo isso que teoricamente a gente vai trabalhando em fragmentos, né, acontece para um mesmo sujeito em momentos de vida iguais, né, mas de maneira paralela. Então, por isso que essas associações, embora possam dar uma confundida no início, elas são importantes porque elas que respaldam, né, toda essa formulação teórica. E, importante, a ameaça de castração, né, ou seja, a ameaça da perda dos órgãos genitais, especialmente aqui falando do menino, né? A gente já trabalhou o complexo de Édipo e a dissolução do complexo de Édipo, tem um vídeo aqui no canal. E ali a gente trata melhor sobre isso, né? Sobre a maneira como o complexo de castração vai funcionar. O complexo de Édipo de castração vai funcionar de um jeito diferente em relação à menina e ao menino, porque a menina já é castrada, então é mais uma lida com a falta do que propriamente uma ameaça de perder um órgão que ela não tem, né? Então ela já nasce com a falta. Não vou entrar também nos pormenores, quem quiser assistir está disponível, mas essa ameaça da castração ela começa a aparecer aqui por conta dessa perda dos órgãos genitais e ela pode operar a repressão originária. Né? Vejam que aqui a gente já começa a estabelecer a relação desse complexo de castração como alguma coisa também que vai ser uma mola propulsora para processos de recalcamento, né? Coisas ainda dessa fase da infância que vão ser importantes de serem recalcadas, inclusive, né, dando insumo também para esse recalque originário que vai ser, então, a matéria-prima para o aparelho psíquico, que vai reprimir esse corpo sexuado, no final das contas, né? Sendo um passo para a formação do indivíduo. E aí a gente já vai entrar melhor nesses detalhes, tá? Que é só para a gente se situar a respeito do que seria aí o recalque primário e secundário. Agora o recalque secundário, que seria o recalque propriamente dito, ou repressão propriamente dita. Ele vai atuar sobre as produções psíquicas que derivam do traço deixado pelo recalque primário, usando o caminho por ele demarcado. Então veja que o recalque primário, na verdade, ele vai deixar só traço, do ponto de vista consciente. E é a partir desse traço que os recalques secundários vão operando. E é também chamado de pós-recalque, né? Assim como a repressão, propriamente dita, que a gente já comentou, é uma pós-repressão. O que sugere que ambos, o recalque e a repressão, eles vão possuir uma origem, né? Uma forma originária e uma secundária. Bom, e aí, tratando de um outro ponto, que é super importante, até por conta do tempo eu vou dar uma agilizada, que é o retorno do recalcado. Esse retorno do recalcado vai nos levar à discussão da evidência do inconsciente, que era aquilo que eu falava, né? A gente só vai ter notícias do inconsciente a partir do momento em que alguma coisa se manifesta conscientemente, né? Embora pareça contraditório, é isso mesmo. Então a gente não vai ter notícias diretas do recalque primário nem do secundário, na mesma dinâmica do inconsciente. A única prova da existência do recalque, por extensão do inconsciente, é o retorno do recalcado, que vai se manifestar de forma retroativa, naquele pós-recalque, né? E as principais formas desse retorno são o sintoma, que é aquilo que vai aparecer na clínica, que vai, de fato, mobilizar a investigação, né? O sintoma ele vai ser uma formação de compromisso a respeito daquilo que o desejo não, né? Esse desejo que não se realiza, em função das pulsões que exercem pressão, em diálogo, né? Em oposição às próprias interdições, proibições, regras, normas, né? Colocadas pelo super-eu. Então aqui a gente já vai colocando um monte de conceito para trabalhar junto. E outras funções, outras formações do inconsciente, né, como os próprios lapsos, esquecimentos, sonhos, xistes, né, que são outras maneiras também de manifestar, né, desse inconsciente vir à luz, e o próprio recalcado nesse sentido. E o sintoma ele vai surgir, como eu falei antes, como uma formação de compromisso, né, ele é uma trégua entre a pulsão e a repressão, é uma solução que o eu oferece para a briga, lembrando que o eu vai ser aquela instância equilibradora de pratos, né, ele vai estar sempre tentando encontrar alguma formação de compromisso, né, no caso do sintoma, algum meio termo para conciliar as exigências do super-eu, tirano, severo, né, aí a depender de indivíduo para indivíduo, né, o quanto isso é intenso ou não, e as demandas do próprio inconsciente, que também exerce pressão contínua através das pulsões nesse eu, que é o que, digamos assim, metaforicamente falando, opera o painel do ponto de vista ali de a gente estar em vigília performando, né? E o retorno do recalcado ele não é um fracasso da repressão,
né? Embora possa parecer, como é que retorna alguma coisa que era para estar escondida? Muito pelo contrário, ele é o que sustenta e permite que o conteúdo permaneça recalcado, né? Porque ele funciona como uma válvula de escape para a pressão interna. Então, é preciso que haja alguma brecha para que essa pressão toda exercida pelo conteúdo recalcado possa sair. E aí a gente vai ter as diferentes maneiras disso se manifestar, inclusive os sintomas é uma delas, né? De distorcer esse conteúdo, de fazer ligações desse afeto, né, anteriormente conectado a um conteúdo para uma outra manifestação, outro tipo de conteúdo por aproximação. A gente sabe, e aqui, se eu entrar demais nesses detalhes, a gente vai ter que falar um pouco das vicissitudes pulsionais, né, da maneira como a gente vai realizando parcialmente também as satisfações exigidas pelas pulsões. A gente tem um conteúdo sobre pulsão aqui também, deem uma olhadinha, porque vai ajudar a compreender como que a pulsão tem importância nesse momento, e ela, na verdade, é primordial. É sobre isso que a gente precisa falar para entender os motivos de recalcar. Tem a ver com essa disputa, né, em relação às pressões pulsionais que vão ser exercidas pelo id, pelo inconsciente, aquilo que o mundo externo, né, e as próprias questões demarcadas pelo super-eu vão exigir desse eu do ponto de vista de barrar, né, de não atender a essas demandas, essas pulsões de maneira integral, como gostaria o inconsciente, porque isso desrespeitaria uma série de condutas, uma série de normas aprendidas em relação à convivência social, e por isso que esses conceitos eles estão muito entrelaçados no momento histórico, cultural, espacial em que o sujeito se insere. Né? A gente sabe que as interdições, a maneira como esse super-eu vai operar, ele está completamente condicionada à forma como as regras sociais, né, a criação, o ambiente desse indivíduo está conformado. Não são todas as culturas que vão ter as mesmas proibições, não são todos os interditos que vão ser aplicados em determinada família, enfim, existe uma série de gradações aí, de peculiaridades que precisam ser consideradas para a gente fazer uma leitura verdadeira a respeito dessa atuação, né, dessas instâncias. Então, é sempre bom deixar isso como um sinal amarelo, né, de observação. E esse processo ele é específico da estrutura neurótica. Quando a gente fala dessa disputa, desse atrito, né, entre a pulsão, essa exigência pulsional e as questões do super-eu, do mundo externo, essa incompatibilidade, né, ela é uma questão da estrutura neurótica. E o inconsciente, ele é atemporal. Isso é importante por quê? Porque o que é reprimido na infância, o que é recalcado na infância, pode continuar atuando décadas depois. A análise é sobre isso, né? Retornando de maneira distorcida, né, que são essas possíveis vicissitudes e destinos a que a gente vai dar a esses conteúdos, essas pulsões propriamente ditas. Então, os padrões repetitivos na vida de uma pessoa, eles podem ser manifestações desse inconsciente tentando romper o bloqueio da repressão. Aí aqui a gente já poderia fazer uma outra associação, um outro gancho com a questão da compulsão à repetição, que é outro texto incrível do Freud, que ele vai trabalhar, né, essas questões, inclusive problematizando, né, os aspectos dos princípios de prazer e de realidade e questionando o motivo por que os sintomas aparecem, por exemplo, quando na verdade os sintomas são questões de sofrimento, que geram sofrimento para esse indivíduo, quando o que está em jogo ali, né, e que deveria nortear, endereçar essas ações feitas pelas pessoas, por nós, é o alcance do prazer, da satisfação. Então, e a compulsão à repetição também negligenciaria essa regra, né? Então, não vou entrar também nos pormenores sobre isso, mas é interessante porque daí o Freud vai também criando outras dimensões dessa discussão super interessantes, principalmente do ponto de vista da neurose. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos do retorno do recalcado, vou falar só alguns para dar tempo da gente cumprir aqui o resto que eu me propus a falar hoje, que é, por exemplo, um indivíduo que agride homossexuais, que ele pode ter um desejo recalcado pela pessoa do mesmo sexo, o esquecimento de um acidente de carro, mas com sintomas como mal-estar ao passar perto do local ou sentir um cheiro específico, a impossibilidade de orgasmos em um sujeito que sofreu abuso sexual na infância, um trauma a posteriori, onde a lembrança é recalcada, mas o afeto e os sintomas permanecem. Pessoas que evitam o toque ou proximidade, mesmo sem saber o motivo. Então, tem questões aqui que a gente consegue fazer uma leitura, inclusive, no nosso dia a dia, e é claro que eu não recomendo ninguém que comece a analisar esses atos individualizados e isolados, né, já dando toda uma explicação aí da atuação do recalque, tentando descobrir o que está por trás. Acho que a gente já está bem advertido do quanto isso é irresponsável e ineficiente. Isso se trata de um processo, né, algo a ser investigado dentro de um processo analítico, né, com técnica, com um profissional habilitado para isso. Então, é importante ter isso em mente. E
E saber, então, né, quais são as relações que esse recalcado pode estabelecer do ponto de vista dos sintomas que vão ser uma forma de se manifestar. Então, né, isso que por trás da resistência tá reprimido, recalcado, afinal de contas. Bom, e o conteúdo do recalque, né? E aqui a gente vai falar rapidamente sobre a questão das ideias e dos versus afetos e percepções. Só uma ressalva antes que eu deveria ter falado, que eu gostaria de ter falado e me esqueci, sobre as pulsões, né? É importante a gente lembrar das pulsões no sentido de que vai sempre haver um conteúdo, uma ideia e um afeto. Existe uma parcela qualitativa e uma parcela quantitativa que vai formar isso que é a pulsão, tá? Falando de uma maneira bem grosseira. O recalque, ele vai agir sobre a ideia, né? Sobre esse conteúdo. O afeto, o quantitativo, ele segue existindo, né? Então ele precisa ser ligado a algum outro lugar, isso numa dinâmica da pulsão. E aí depois os destinos das pulsões, as vicissitudes vão versar um pouco sobre isso, né? A maneira como esse afeto vai eventualmente se ligar a outros conteúdos, o quanto parcialmente essas pulsões vão ser satisfeitas a partir dessa descarga quantitativa que vai dar conta de diminuir a tensão, mas que efetivamente não vai estar ligada ao conteúdo que gerou, né, que no caso foi recalcado. Então, esses detalhes são importantes porque aqui a gente vai falar de ideias versus afetos, percepções, e eu vou traçar um pouquinho desse panorama. E o recalque, portanto, nessa perspectiva, né, de barrar alguma coisa, ele não, ao mesmo tempo, como eu falei no início, ele não apaga nada, né? Ele apenas espelha o que é intolerável da consciência para um não lugar, que era aquilo que a gente falava na introdução, no início da nossa conversa. Então, é crucial entender que o que é recalcado não é a percepção nem o afeto. Lembram dessas duas, do afeto e do conteúdo, do qualitativo e do quantitativo, né? Mas sim os pensamentos ideativos, eles são recalcados. Ou as representações, né? Que são estruturadas como linguagem. Então, eu já dei um spoiler sobre isso, era só para a gente ter um pouquinho mais de munição para entender essa assertiva aqui. E o afeto, por sua vez, ele vai ser toda essa emoção e sentimento ligados à pulsão, né? E ele não é reprimido, que era o que eu falava antes. A energia do afeto ela vai continuar inundando o inconsciente, criando novas conexões com outras ideias e sendo a via pela qual o retorno do recalcado acontece. Então vejam, lembra? Deve existir uma brecha para que esse recalque consiga se manifestar parcialmente. E essa brecha vai ser permitida a partir do momento em que esse afeto originário, ele não desaparece, mas ele vai se ligar a outras coisas. Então o afeto não estando ligado ao conteúdo que foi recalcado, ele vai conseguir uma brecha para sair, porque afinal de contas o recalque funcionou do ponto de vista de a ideia ficou ali, no lugarzinho, naquele não lugar. Não foi ela que foi a matéria-prima do que foi manifestado, né, conscientemente. Então um exemplo disso, né, o abuso sexual na infância pode ter a ideia reprimida, mas o afeto não. Isso gera angústia ou problemas na vida adulta. Por exemplo, a dificuldade em relações íntimas, a permissão inconsciente para ser usada novamente, questões do tipo. E a angústia, bem rapidamente, não vou entrar nos pormenores também, mas ela é decorrente desse excesso de afeto liberado no aparelho psíquico, quando a pulsão se aproxima demais do consciente, né? Então, na histeria de angústia, por exemplo, como a zoofobia, no caso do pequeno Hans, né, que a gente mencionou anteriormente, a ideia é reprimida, mas o afeto se converte em angústia, que se liga a um substituto simbólico. Nesse caso, né, o lobo representando o pai, tomando a situação mais manejável do que o conflito original. Então, aqui vejam que são também substituições que vão sendo feitas dentro daquilo, né, que é intolerável, mas o afeto continua sendo ligado a essa representação, né, que gera sofrimento, gera medo, mas que não é tão forte, tão intolerável, né, como seria se o representante original fosse aquilo que vigorasse, no caso o pai. E na histeria de conversão, o afeto ele é completamente liberado no corpo, né, como manifestações físicas. Eu não vou entrar aqui, até queria ter dedicado mais tempo para falar, para a gente entrar um pouquinho nessas questões aqui da neurose, né, das estruturas, mas vai ficar longo demais. Em outro momento eu desbravo melhor isso. Falando aqui um pouquinho, eu trouxe uma reserva para dedicar às pulsões, desejo e a influência social da repressão. Acho importante essa ressalva para a gente situar e contextualizar, de novo, né? É importante a gente fazer a leitura desses conceitos sempre atrelados a uma existência que está colocada no tempo e no espaço. De modo que a forma como isso vai se manifestar e vai se contornar diz muito respeito a esse ambiente no qual o sujeito está inserido. Portanto, a pulsão ela é um conceito, e aí também tem um vídeo sobre isso, mas só para retomar, já que a gente está falando tanto dela, acionando necessariamente, né, esse conceito,
Ele é um conceito entre o corpo e o psiquismo, é uma energia que busca se ligar a uma ideia. Aquilo que eu falei anteriormente, né? Ela é inconsciente por si só, ela não contém um não ou impedimento, né? Que são as externalidades. Lembram que o inconsciente tem algumas características, né? Uma delas, além de ele ser atemporal, ele não tem o não como uma palavra possível. Tudo é possível para esse inconsciente, né? Não tem contradição. Então as coisas ali funcionam sob regras absolutamente diferentes daquela que a gente observa operando, por exemplo, na instância do super-eu, né? E um recurso comum para bloquear esses impulsos, né, pulsionais é o julgamento ou a condenação moral, né, operadas aqui pelo super-eu, que são construídos pela sociedade e internalizados pelo indivíduo. Então, só para endossar, não há sociabilidade saudável sem repressão, mas um excesso dela pode matar a pulsão e levar ao adoecimento. Vejam que é impossível a gente conceber uma sociedade completamente livre disso que é próprio do recalque, da repressão, né? Afinal de contas, isso nos mobiliza a demarcar limites em relação à sociabilidade, à maneira como a sociedade vai se conduzindo e vai funcionando, afinal de contas, né? É preciso que haja essas questões em voga, mas é aquilo, o excesso disso gera adoecimento psíquico, né? Esse exagero, esse excesso de interdições, esse bloqueio excessivo em relação aos nossos desejos, aquilo que de fato a gente manifestaria, não fossem essas interdições, essas proibições, essas condutas sociais, essas regras que vão sendo colocadas de maneira a atuar excessivamente na contramão daquilo que naturalmente, né, a gente faria enquanto sujeito, também é um problema. E a repressão, ela vai exigir um constante gasto de energia para ser mantida, porque a pulsão nunca para de pulsar, isso é importante. A pulsão é uma força constante. No vídeo de pulsão a gente fala da diferença da pulsão e instinto, entre pulsão e instinto, e uma questão importante é o instinto ser pontual. Quando a gente sente fome, a gente rapidamente pode saciá-la, pegando um alimento que sirva para isso, e claro que ela vai retornar em outro momento, mas uma vez que a gente se alimentou, teoricamente a gente alivia isso que é a fome. A pulsão, não. Não é porque a gente satisfez alguma coisa que ela vai sumir, né? Aí depois tem a discussão das pulsões parciais, das vicissitudes, né? Um pouco mais complexo, aqui a gente está falando aí das pulsões sexuais, né? Então é a discussão um pouquinho mais profunda, mas aqui o que nos interessa é sublinhar essa realidade da pulsão, que é sobre não parar de pulsar, ser incessante. Então, para que ela consiga ser barrada, para que haja uma resistência que opere no contrafluxo dessa pulsão que chega, é preciso que essa mesma resistência, essa força contrária, atue de maneira incessante também. Então, o que isso quer dizer, né? A repressão, o recalque, ele só vai se sustentar, ele só vai seguir existindo, mantido, à medida que houver uma força contrária, né, para impedir que esse conteúdo recalcado saia do inconsciente, né? Então, é uma questão matemática até. E bom, trauma e repressão, uma quebra discursiva e o corpo social. Essa é uma discussão bem interessante de a gente tratar, que na verdade ela serviria também para um conteúdo à parte, mas já que a gente está nesse embalo, né, de falar do recalque e da repressão, eu vou aproveitar o espaço para problematizar um pouco essa ideia do trauma. O trauma no conceito psicanalítico não é apenas um evento que causa uma lesão, né, porque do ponto de vista médico, por exemplo, né, a gente tem na ortopedia, por exemplo, um trauma como alguma questão de lesão física, né? O rompimento de alguma coisa, quebrou um osso, é um trauma, né? Na psicanálise a gente tem o trauma numa perspectiva de quebra também, só que da estrutura histórica ou discursiva desse sujeito. E vejam que interessante. Aqui, o trauma ele vai ganhar uma dimensão muito de pensar numa perspectiva narrativa, da gente contar uma história, da gente ser munido de um repertório que nos mobiliza, que nos constitui, e isso segue um determinado percurso, né, que nos conta, que nos narra, que faz sentido para a nossa existência. Quando essa estrutura é quebrada, a gente pode dizer que houve um trauma. Quando esse discurso ele é rompido, quando alguma coisa que não deveria estar ali, de repente vem e rompe, isso a gente poderia descrever como alguma situação traumática. Um exemplo disso, para ficar um pouco mais claro, um pai que se aproxima com intenção sexual da filha, rompe o discurso social de que um pai protege, de que ele não deveria se aproximar sexualmente da filha. Então, à medida que se tem o entendimento de que dentro da perspectiva social na qual se vive existe uma proibição, né? Não se espera que do pai haja qualquer atitude desse teor, uma vez que isso acontece, isso rompe
uma estrutura discursiva proeminente, né? Que vigora. Então isso a gente pode descrever, né, como um trauma. É importante também sinalizar que o trauma não vai ser trauma de maneira padronizada para todo mundo. Tem os efeitos, né, particularizados que obviamente precisam ser considerados. Então, há coisas que para alguém vai ter um efeito de trauma e para outra pessoa não vai ter. Então, é um assunto complexo, mas eu acho que do ponto de vista conceitual, para a gente ter uma ideia um pouco mais geral, essa questão da estrutura discursiva, ela dá conta, né, de a gente saber pelo menos que raciocínio seguir para conseguir compreender psicanaliticamente o significado disso. E um evento traumático, ele pode ser lido retroativamente, né, ou seja, a posteriori. Algo que não foi traumático no momento pode se tornar traumático depois, à luz de uma nova estrutura social ou afetiva. Então também a importância aqui das próprias vivências do desenvolvimento psíquico do sujeito para dar conta de traduzir as mensagens que vão chegar até ele à medida que ele vai tendo capacidade disso, né? O seu próprio desenvolvimento psíquico, social, né? A maneira como ele vai sendo inserido na dinâmica social, no ambiente que ele vive, na cultura em que ele vive. Então, tudo isso vai contando também, vai amarrando de maneira mais sofisticada as capacidades desse indivíduo de interpretar acontecimentos da sua infância, por exemplo, ou de períodos anteriores, enfim, mais precoces da sua vida, a posteriori, de maneira que, munido então de uma outra gramática, né, de uma outra capacidade de elementos, né, de códigos, de fato, que deem conta daquilo que aconteceu, o trauma vir depois, né, de pensar, bom, naquela época não se tinha condições de saber que aquilo era errado ou que não deveria estar acontecendo e muitas vezes, inclusive, no momento, né, de um abuso, alguma coisa, estar envolvida na situação prazer, isso pode gerar sérias complicações, né, do ponto de vista dessa constituição desse sujeito, né? Então, isso é importante também porque a gente começa a ter notícias aqui dessa atuação que as experiências vão ter quando a gente começa a ter um acúmulo de vivências, né? E, enfim, toda essa narrativa começa a se complexificar. E, de novo, né, não há um modelo universal do que traumatiza. Ele depende da experiência individual e da leitura posterior, que era isso que a gente estava falando. E o corpo social, né? A psicanálise ela vai lidar com a noção de que a gente não é apenas indivíduo, nós somos corpos históricos e sociais, ou seja, influenciados pelas condições históricas e sociais em que a gente está inserido, né? Então essa ideia do indivíduo autônomo, né, é uma invenção burguesa, ou da sociedade europeia moderna. Porque nossa Constituição é um resultado de uma trama de elementos simbólicos e imaginários que nos inserem numa historicidade, num romance familiar e num discurso social. Então vejam que, inclusive, o efeito de trauma está muito interligado com aquilo que a gente aprende que é errado, que a gente aprende que não deveria ter acontecido, que é, de fato, aquela estrutura que rompe, né? Se a gente tem uma estrutura discursiva, significa que a gente nasce num mundo que tem o seu, né, a sua gramática posta. É claro que a gente vai também contribuindo, influenciando nisso, mas a verdade é que a gente acaba sendo envolvido nessa trama que já tem suas leis, que já tem suas regras, e isso vai também delineando aquilo que a gente significa como alguma coisa da ordem do trauma ou não, ainda que haja, né, as especificidades de sujeito a sujeito. E essa repressão do corpo sexuado, né, isso é muito importante. O Freud, quando coloca a sexualidade no cerne da estruturação psíquica, ele vai desafiar a moral judaico-cristã, isso é um fato, né? E a repressão primária ela vai ocorrer, né, recalque primário, a partir da interdição do corpo sexuado. Lembre-se do complexo de Édipo, né, ali que a gente já está dando pistas do complexo de castração, que foi o que a gente falou anteriormente. Isso vai gerar conflitos psíquicos e sofrimento, naturalmente. Então, muitos traumas são, de fato, uma negação do corpo sexuado, né? Importante. Bom, para finalizar, a psicanálise como um caminho de descoberta e libertação, só para a gente fazer aquele desfecho aqui em relação também às questões do próprio setting analítico, né? Como alguma coisa mais prática para a gente conseguir observar esses conceitos atuando de uma forma um pouco mais clara. Lembrando que o propósito central da psicanálise para Freud é trazer à consciência aquilo que estava inconsciente. Então era aquilo que a gente falava, né? Sobre esse recalcado, sobre essa repressão, sobre esse reprimido, né? Esse retorno do recalcado. É um processo que se dá do ponto de vista analítico, né? De um setting analítico, porque é de fato esse trabalho que vai sendo feito junto ao analisando, né? É um trabalho conjunto de ir rompendo um pouco dessas resistências que vão se manifestando a partir da associação livre que acontece, de modo que a gente possa ir desinosando, né,
trazendo à luz questões que naturalmente estão para esse indivíduo, para esse sujeito, recalcadas, né, por conta dos motivos próprios das situações vividas e que no processo de análise a gente vai descortinando. E a associação livre é essa ferramenta primordial, né, que vai permitir que a pulsão e o conteúdo reprimido venham à tona sem as censuras e impedimentos externos, é claro que isso tudo de maneira bastante gradativa, né, e processual. E esse set analítico ele vai ser um espaço de expressão do inconsciente, né, incentivado, ao contrário das restrições da vida cotidiana. Então a importância social também da psicanálise aí, né, de ser um ambiente seguro para essas manifestações virem à luz. E a análise vai ajudar a questionar e interpretar esses acontecimentos da vida, não apenas trazê-los de maneira inconsequente, né, mas fazer um trabalho de estruturação e elaboração conjunto, vendo-os como mensagens de algo por trás, que é a base da clínica das neuroses. Bom, pessoal, esse vídeo ficou bastante longo. Eu espero que essa discussão da repressão e do recalque tenha sido introdutória, porque teria muita coisa a ser falada a respeito disso, do trauma, então, nem se fala. Mas acredito que a gente conseguiu trabalhar aqui bons aspectos para que as leituras, a partir daqui, sigam mais estruturadas, né? Talvez com questões um pouco mais evidenciadas e até sublinhadas aqui para que você se atente na hora de entrar em contato com a obra do Freud. Certo, pessoal? Obrigada. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu!